Hoje nós vamos falar sobre um momento que eu chamo de inundação emocional. Aquele momento que a gente é tomado por uma emoção muito forte e que dá uma sensação de que o nosso pensamento não fica tão claro, as nossas palavras não saem da melhor maneira. Vamos imaginar que nós temos dois cérebros, um cérebro emocional e um cérebro racional. E vamos imaginar que neste momento o cérebro emocional está no comando. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa acalmar essa inundação ali do lado emocional para que os dois voltem a trabalhar em harmonia. Vamos começar falando de quando essa inundação acontece nos nossos filhos. É claro que ela se manifesta de maneiras diferentes de acordo com a idade, com a maturidade de cada criança. Então vamos imaginar uma criança um pouquinho maior que de repente ela precisa fazer a lição de casa e ela não quer fazer a lição de casa naquela hora. Ela começa a chorar, a gritar, a discutir com a mãe, com o pai, com quem estiver ali naquele momento, e aquilo vai tomando uma proporção muito grande. Muito bem. O que acontece nesse momento? A nossa tendência ou a gente entra na inundação, e é aí que é o primeiro cuidado, não entrar nessa inundação, porque se a gente entra, imagina que é muito mais fácil para nós adultos direcionarmos aquele momento do que para eles. Então, o nosso primeiro cuidado é não entrar. O nosso segundo cuidado é de conversar com o cérebro emocional, já que é ele que está governando. Veja, muitas vezes a gente começa ali a argumentar, mas filho, você tem que fazer a lição, é a sua obrigação, é sua responsabilidade. Tudo que a gente está falando nesse momento é falando de uma maneira racional, estamos elaborando pensamentos racionais, porém a criança está onde? Está sendo governada pelo cérebro emocional. Então, o que acontece? Simplesmente não conecta. A gente não consegue se conectar. Então, voltando, o primeiro cuidado, além de não entrar na inundação, é de nos conectarmos com o emocional. De que maneira? Demonstrando empatia. E isso é muito importante que seja de dentro para fora. Se conectar com aquilo. Pode ser que a gente nem precise conversar. Simplesmente mostrar acolhimento com gestos, com olhar, com abraço ou falar, se for, se couber ali. E quando a gente faz isso, naturalmente, o que acontece? Existe um processo de se acalmarem, de acalmarem essa onda da emoção tão forte. Se ainda assim a gente sentir que precisa mais, ainda não acalmou completamente, nós acolhemos, validamos, demonstramos que aquilo, de fato, eu entendo que isso é importante para aquela criança, ainda não foi suficiente, o que eu vou fazer? Eu vou trazer essa criança para um outro foco. Eu vou fazer ela respirar, tomar uma água, às vezes até tomar um banho, dependendo do momento. Eu vou, de repente, mostrar uma foto, mudar o foco tanto no físico quanto na mente. Isso são minutos que vão mudar completamente o desfecho da situação. Só o fato de eu me conectar, acolher e ajudar aquela criança a se acalmar. Então, agora essa criança está novamente com os cérebros trabalhando em harmonia. Então, eu vou ajudá-la agora a elaborar uma solução para aquela situação. E isso é um ponto muito importante. É a hora do educar, é a hora do aprender. Ao invés de eu chegar com uma situação pronta, eu vou estimular com perguntas. Para os menores, eu vou estimular com opções. Agora, o que você vai fazer? Isso ou aquilo? Ou você prefere fazer isso agora ou daqui uma hora? Para os maiores, não. Para os maiores, você pode simplesmente perguntar: quais são as opções que você tem agora, filho? De que maneira você poderia fazer isso e ficar tranquilo?
Por exemplo, ele tem que fazer a lição. Como que você pode fazer a lição e ficar mais tranquilo com isso? Daí vamos dizer que ele diga, eu posso fazer um pouquinho da lição e brincar um pouquinho, depois fazer mais um pouquinho e brincar mais um pouquinho. Ou ele pode dizer, eu quero descansar meia hora e fazer a lição depois. E eu vou pensar, ok, isso é ok para mim? Se for, ótimo, ele chegou à conclusão dele, ele elaborou a solução. Olha quão rico que isso é, tanto para o desenvolvimento cerebral da criança, quanto para as relações, para uma relação de confiança, para uma relação de construção de habilidades. E não só eu trazendo a solução, eu trazendo a sugestão, ou eu mandando o que fazer. Então, tivemos o primeiro momento, que foi acalmar, através de nos conectarmos com eles, acalmamos, agora vamos elaborar uma solução, traçar um caminho para esse problema. Vocês podem estar se perguntando assim, como que eu vou fazer isso no dia a dia? Como que eu vou fazer isso no meio da loucura? E eu vou responder para vocês. A gente não vai conseguir todas as vezes, não vai acertar todas as vezes e tá tudo bem. Muitas vezes você vai ter que fazer o que dá na hora. Mas quanto mais você colocar energia e tempo nesse processo de pensar o que ele já pode elaborar, o que eu quero ensinar com isso, e não simplesmente trazer algo ou sair mandando o que vem na minha cabeça, eu tenho certeza que os resultados a curto, a médio, a longo prazo serão muito mais ricos, muito melhores, muito mais desejáveis. É assim que a gente tem consciência e educa com consciência. Não é sendo perfeito. É olhando para isso, criando estas situações de aprendizagem. Eu garanto para vocês que a nossa sensação depois é muito, muito incrível, é muito melhor. Você fica feliz de perceber que você teve uma atitude proposital de educar o seu filho, de educar, de criar um aprendizado para você, para sua família, para o seu filho. Então essa é a minha mensagem de hoje. Até o próximo vídeo.